Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor agora para meditarmos lá no texto do Evangelho de Mateus. O Léo falou, que nós tínhamos ali os evangelistas. De fato, eu mesmo dei carona para Mateus, Marcos, João e João. Faltou um Lucas. Mas houve uma tarde em que o Lucas, filho da Lídia, irmã da Ivete, esteve lá e nós tiramos a foto. Mateus, Marcos, Lucas e João e Paulo, Então estava todo o Novo Testamento ali representado. Vamos abrir então em Mateus, capítulo de número 25. E nesse texto nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo de número 30. Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Senhor nosso Deus, agora que lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor, primeiramente, perdoe os nossos pecados, nos ajude diante da nossa incapacidade natural de perceber a Tua vontade, mas diante do poder do Teu Espírito, com Ele, ó Pai, possamos não só entender, mas aplicá-la em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é bom, tem cuidado de nós, e o texto que está diante dos nossos olhos é um texto que deve servir para nos acordar, para falar a nós o que devemos fazer, e o que devemos fazer imediatamente, não pensando num futuro, mas agora. Que o Senhor possa nos despertar nesta manhã. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, o texto que lemos faz parte de um grupo de textos em que o Senhor Jesus
nos fala sobre eventos escatológicos, fim dos tempos. Nós vimos isso a partir do capítulo 24 de Mateus, que nós aqui temos estudado. E novamente o Senhor Jesus quer falar aos nossos corações sobre eventos escatológicos ligados ao nosso momento, hoje. Como nós devemos viver hoje em relação àquilo que virá. O que virá deve nortear a maneira como vivemos hoje. O crente é assim, nós vivemos hoje pensando, olhando no amanhã, né? Vivemos cada dia de hoje com a perspectiva daquilo que virá. E o texto que está aqui diante de nós, veja, eu quero que você atente para isto, não é um convite a você, não é assim para dizer, olha, existe um hino, né, que nós temos no nosso cenário e que eu particularmente não gosto. Ele diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Este hino, embora a intenção, o tema seja, a intenção seja boa, eu posso dizer assim, mas ele transmite a mim a ideia de um Cristo crucificado pedindo ajuda. Olha, eu morri na cruz por ti. E você, o que você faz por mim? Parece até uma troca. E não é isso. O texto que está diante de nós não será um convite para que nós deixemos o nosso lugar de comodidade, de conforto e comecemos a fazer algo por Cristo. Ele é, na verdade, um alerta para nós. Um alerta muito forte. Ele serve para nos despertar para do nosso sono, para a realidade de que pagaremos um preço muito caro, caso nós não tomemos ação, caso nós não mudemos a nossa atitude. Então, queridos, eu gostaria que você, primeiramente, enxergasse esse texto como uma chamada, um texto que deve servir como um alerta para nós, uma exortação na nossa vida. Um texto que deve nos deixar desconfortáveis no nosso lugar. Eu, se fosse você, ficaria desconfortável com aquilo que você leu e com aquilo que vamos estudar em relação a este texto. Você viu que Jesus cria uma parábola. Uma parábola é uma história criada para apresentar uma moral, para apresentar um ensinamento no final. E das parábolas de Cristo, esta parece ser uma das mais simples, embora seja a maior parábola entre todas. Esta parece ser uma parábola simples de ser aplicada. Talvez você já até tenha entendido e já esteja aplicando sobre o seu coração o sentido do que Cristo queria dizer com essas palavras. O nosso trabalho nessa manhã é procurar olhar com mais detalhes no texto e perceber o quão séria é esta mensagem e o quanto ela deve ser, de fato, aplicada em nossa vida. Jesus está aqui falando de uma realidade que tem a ver com dinheiro. E sobre dinheiro, acho que todos nós entendemos um pouquinho. Ou todos nós temos uma relação direta ou queremos preservar, né, aquilo que tão pouco, né, às vezes tão pouco, quantidades tão pequenas nós temos, ou Deus tem nos dado, nós queremos preservar e queremos, na verdade, aumentar aquilo que temos, por necessidade ou por outros objetivos. Mas há aqui um princípio. Eu creio que nenhum de nós aconselharia alguém, pelo menos em princípio, né, a guardar o seu dinheiro debaixo do colchão. Alguém faria isso? Olha, o melhor lugar para você manter o seu dinheiro é debaixo do colchão, lá estará muito seguro. Eu diria que, de certa forma, pode até ser, né, verdade, porque, né, instituições, governos ou órgãos não poderão chegar nesse dinheiro em espécie. Hoje em dia, né, a gente pode até pensar desta maneira. Mas é claro que, diante de uma realidade inflacionária, esse dinheiro poderá perder o seu valor com o tempo. E, por outro lado, ninguém pensando na necessidade desse dinheiro crescer, o dinheiro poder gerar uma renda em relação a isso, que essa seja a melhor forma de você cultivá-lo, guardá-lo. O ideal seria, evidentemente, que você investisse esse dinheiro em algo, um investimento bancário de alguma natureza, para que esse dinheiro possa render. É interessante como Jesus, nos seus dias, já tinha essa visão, porque isso já era parte da sociedade daquela época. O dinheiro deveria existir para render, né? E rendendo, ele pudesse servir a pessoa que o tem.
não é normal você imaginar que o dinheiro sirva para ser escondido embaixo da terra. Ele deve render. E é isso que Jesus, nesta parábola, vai colocar, né, como o cenário para nós aplicarmos a nossa vida, não em relação ao nosso dinheiro, mas em relação à nossa vida e aquilo que Deus deu a nós, né, o valor e tudo aquilo que o Senhor investiu em nossas vidas. E é o que eu gostaria que vocês aqui pudessem, nós todos pudéssemos refletir. Então veja, Jesus aqui apresenta uma parábola de uma pessoa rica, certamente, ele tinha muito dinheiro. O talento que o texto descreve é uma quantidade, um valor que se equipara mais ou menos a 1 ano de salário de uma pessoa, cada talento. Este homem tinha 8 talentos, portanto era um homem rico. E ele tinha os seus servos, a quem ele confiava. E ele sabia da capacidade de cada um desses servos. Veja que ele vai distribuir os seus 8 talentos de uma maneira não proporcional, mas de uma forma que ele sabia a quem ele estava confiando determinada quantidade de talentos. E no final a gente percebe que ele estava certo. Primeiro ele dá 5 a um, a outro 2 talentos e a um apenas 1 talento. Ele faz então essa divisão a estes homens, que eram mais ou menos como se fossem sócios, né, nessa empreitada. Então, ele faz essa divisão e avisa, né, eu vou sair e vou levar um tempo e vocês vão cuidar, administrar estes recursos que eu estou deixando nas suas mãos. O que vemos no final é que o que recebera 5 talentos, ele vai devolver outros 5. O que recebera 2 talentos, vai devolver mais 2, 4. 10 talentos, 4 talentos, e o que recebera 1, vai devolver apenas 1 talento. Ele escondeu e vai devolver ao seu senhor apenas 1 talento. Nós vemos, que os 2 primeiros, de fato, fizeram um uso que o Senhor vai elogiá-los e dizer, muito bem, servo bom e fiel. Era exatamente o que eu esperava que vocês fizessem, vocês fizeram. Já o último, nós vemos que por razões que ele apresenta, jogando para o Senhor essas razões, querendo acusar o seu Senhor das razões, ele diz, eu apenas escondi o dinheiro e toma aqui o dinheiro de volta, porque assim esse dinheiro ficaria em segurança. Mas nós vemos que ele é repreendido pelo Senhor. Ele repreende, mostrando que aquilo que ele havia feito não era da vontade do seu Senhor. Então, essa parábola, ela ensina a nós que durante a ausência de Jesus, nesse período que vivemos, que já é um período escatológico, porque desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até o seu retorno, nós vivemos esse período chamado milênio, ou seja, um período de tempo indeterminado, grande, mas da qual a igreja do Senhor Jesus Cristo existe, trabalha sobre a terra, aguardando o grande dia, o dia do Senhor, em que Ele virá para levar a sua igreja. Nós vivemos esse interlúdio, e é esse o tempo em que o Senhor nos deixou com talentos, nos deixou com uma reserva de valores que pertence a Ele e que deve ser usado para Ele, deve ser diligentemente administrado. Por quê? Porque no final, quando Ele retornar, Ele vai cobrar de nós, Ele pedirá contas de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Bem, eu quero partir já nesta parábola, que é tão conhecida, para as lições e implicações para a nossa vida. Nós sabemos que a parábola dos talentos, primeiramente, é dirigida aos discípulos que conviveram com o Senhor Jesus e que receberam do Senhor Jesus o mandato, para que eles recebessem toda aquela mensagem de Cristo e espalhassem pelo mundo todo. Eles, propriamente, em primeira mão, receberam este mandamento do Senhor Jesus, que evidentemente não se limita a eles apenas, mas a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Através dos séculos,
Todos nós que somos discípulos de Cristo recebemos essa incumbência do Senhor Jesus e continuamos a falar, né, a levar isto adiante como uma tarefa dada pelo nosso Senhor. Mas eu quero aqui estudar algumas implicações, algumas lições que esta parábola nos traz. A primeira delas, eu quero que você atente a isso. A primeira grande lição desta parábola é que o Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, que mantém todas elas através da sua providência, Ele investiu pesado em você. O Senhor Jesus investiu pesado em cada um de nós, individualmente. Ele investiu tudo o que poderia investir em nós. Fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, como seres dotados de racionalidade, mas também com uma alma, para que pudéssemos nos relacionar com esse Deus Criador. Mas como seres rebeldes, nós confrontamos a esse Deus, e a nossa condição como parte da humanidade nos afastou dele de uma tal forma que nada poderia resolver isto, a não ser que Deus simplesmente nos castigasse por toda a eternidade, nos afastando dele e recebendo tudo aquilo que nós mereceríamos receber. Mas essa história mudou, no momento em que o Senhor, de povo rebelde, Ele quis nos transformar em sua própria família. E para isso, então, Ele vai investir o quê? O seu próprio sangue, a sua própria vida. Ele vem ao mundo, se torna como um de nós, para assumir o nosso lugar, pagar pela nossa vida, pela nossa existência, dar-nos, assim, a esperança da vida eterna, nos tornarmos uma família com Ele, nos fazer com que pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, e pelo poder do Espírito Santo nos transformar o nosso coração, nos unirmos a Ele. Ele passa a viver em nós, e Ele passa também a mudando a nossa vida através do novo nascimento pelo Espírito Santo. Podemos agora compreender a sua palavra, e Ele nos deixa as suas leis, os seus ensinamentos, a sua verdade, as suas promessas, e também o seu poder. Todos nós fomos dotados do poder do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo está presente na nossa vida. Cada um de nós propriamente uma consequência de um grande investimento que o Senhor fez na nossa vida. Este investimento começou antes mesmo que o mundo existisse. Lá atrás, Deus já pensava em nós, e no tempo e no espaço, Ele investiu o sacrifício, o sofrimento do Cordeiro lá na cruz, para que em determinado momento, quando você nascesse agora nesta presente geração, nos anos em que nós vivemos, o Espírito Santo pudesse agir na sua vida, tirar as vendas dos seus olhos, trazer você para a igreja, fazer você uma nova criatura, para que você pudesse produzir boas obras. Nós nascemos em Cristo Jesus para produzirmos boas obras. Então, Jesus investiu pesado em nós, e há coisas importantes a serem lembradas aqui. Esses talentos que o texto fala, é uma medida de dinheiro. A palavra talento do texto tem a ver com dinheiro, mas ela se aplica a uma série de coisas que podem ser consideradas como tudo aquilo que Deus concedeu à nossa vida. Veja que tudo aquilo que você é, todo o seu físico, toda a sua mente, o seu coração, e tudo aquilo que você tem, conquistou, é de quem, na verdade? Tudo isso pertence a Deus. Ele nos deu para administrarmos, mas para Ele e para a sua glória. Nada é inerentemente nosso, nem a nossa vida é nossa. Nós pertencemos ao Senhor. Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo aquilo que o Senhor nos deu, na verdade, pertence a Ele. Em última instância, tudo é dele e tudo vem da parte dele.
Mas ele distribui tudo o que ele quer, da forma como quer, a cada um de nós, de uma forma variável. Mesmo os dons e talentos, ele dá de uma maneira diferente para cada um de nós. A palavra diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, ele distribui a igreja de uma forma diferente. Um recebe um dom, outro recebe outro dom, um tem 2 dons, outro tem 3, um tem só um, e assim é o que Deus faz com cada um de nós. Segundo, dentro desse investimento do Senhor na nossa vida, essas dádivas espirituais que Deus dá a nós, elas são dadas para serem negociadas, no sentido do texto bíblico. Ou seja, elas são dadas para serem passadas adiante, para terem rendimento, para serem investidas. Elas não são inerentemente nossas, para o nosso deleite, para o nosso proveito, para o nosso arquivo pessoal, para o nosso estoque pessoal de bênçãos, né? Tudo isso é dado a nós para que nós possamos servir. É como ferramenta. Você recebe uma ferramenta, mas você não faz uso dela. Isso não faz sentido. Se você tem lá um alicate e precisa, cortar um fio, por que você vai usar a faca? Ou vai tentar cortar no dente? Você tem um alicate. Então, se Deus te deu um alicate, ele precisa ser usado. Não é para ser guardado. Um cristão, ele não recebe nada para si mesmo, no sentido de que aquilo é dele só para ele. Tudo que nós recebemos é, em alguma medida, para ser compartilhado. As nossas experiências, o nosso conhecimento, até mesmo o nosso dinheiro, aquilo que Deus nos dá, nós usamos para servir, o nosso carro, a nossa casa, a nossa comida, bens, dinheiro em espécie, nós usamos isso para servir a Deus, servindo a outras pessoas. 1 de Pedro 4 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, uma grande sabedoria da parte de Deus, no fato de que, quando nós guardamos aquilo que temos, nós não multiplicamos, nós perdemos, nós acabamos deixando mofar. Você sabe disso. Pense nas roupas que você tem na sua casa. Quanta coisa se perde com o tempo que você nem usa e nem deixa outro usar. Isso acontece com cada um de nós. Quantas coisas que nós temos, no sentido material, que nós, na verdade, nem precisaríamos ter, mas deixamos lá guardadas. Sejam livros, sejam roupas, sejam tantas coisas que outros poderiam utilizar. Mas nós gostamos de guardar. E a Bíblia nos ensina que aquilo que o Senhor nos dá não é só nosso, não é só para nós, mas devemos também multiplicá-las em vários sentidos. Um princípio também no texto é justamente a ideia de que a gente usa a palavra, a expressão money makes money, ou seja, você usa o dinheiro para que ele multiplique. O dinheiro não é uma coisa em si mesma, assim. A função do dinheiro não é simplesmente ser dinheiro, mas você usa ele para multiplicar e poder te manter e fazer aquilo que você quer que ele realize. E o que Cristo está nos ensinando aqui é uma ideia dentro desse contexto, ou seja, o meio certo de aumentar a nossa possessão da graça em Cristo é investir isto. Pense comigo, você conhece um pouco da palavra de Deus, mas se você se dispusesse a ensinar alguém esse pouco da palavra de Deus que você conhece, esse pouco da palavra de Deus seria multiplicado por 2, porque tanto a pessoa com quem você estaria ensinando, ela também teria o conhecimento que você tem, quanto para você ensinar aquela pessoa o que você conhece, você precisaria conhecer mais. Você precisaria buscar mais para poder transmitir isto a outra pessoa. Quando você se dispõe a pregar o Evangelho a outras pessoas, isto vai necessariamente multiplicar a sua fé.
porque você vai ter que exercê-la de uma maneira efetiva. Você vai precisar orar, falar: Senhor, me dá coragem, me dá força, me dá inteligência, sabedoria, né? Eu quero aproveitar a oportunidade. E aí você vai falar o evangelho para a pessoa, e a pessoa vai reagir àquilo, seja negativamente, seja positivamente, e aquilo vai impactando, vai te fazendo você mais forte no sentido da sua vida com Deus, da sua proximidade com o Senhor. É assim que funciona. Quando você fala assim: eu quero entrar no ministério de oração, né, isso vai te forçar, né, a ter disciplina, isso vai te conduzir à presença do Senhor, e você vai ter que estar mais preparado, e aquilo vai encher o seu coração de alegria, compartilhando com os outros irmãos, aquilo vai fazer sentido a você, e você vai usar o seu dom para abençoar outras pessoas. E outras pessoas serão também incentivadas através do uso do seu dom a fazer o mesmo. Não é gostoso quando você chega numa reunião de oração e tem várias pessoas, em vez de 2 ou 3? Onde houver 2 ou 3, o Senhor estará ali no meio de nós. É a palavra dele. Mas como é gostoso quando você chega e tem 30, 40, isso dá um entusiasmo na gente. Então, você multiplicou, né? Simplesmente estar lá e exercer o seu dom, você está multiplicando esse dom. Outras pessoas se sentirão, né, com mais entusiasmo em ir naquela reunião de oração em que há 30, 40 pessoas. A reunião de oração tem 3, 4 pessoas, né? Eu não sinto tão entusiasmado assim. Isso não não deveria ser o centro da motivação. Mas veja que quando você se dispõe, outras pessoas também se dispõem junto com você. Então, a palavra de Deus nos ensina que a semente que é lançada, ela se multiplica em novas sementes e em pão que alimenta o semeador. Enquanto que a semente que fica guardada no celeiro por muito tempo, ela mofa e tende a estragar. Se você pegar o seu dom e não usá-lo, ele tende a estragar. O quarto princípio aqui dentro do investimento de Cristo na nossa vida é que se Cristo investiu pesado em você, ele vai também vai exigir que você um dia preste contas daquilo que ele investiu em você. Você deve se lembrar daquele texto de Eclesiastes que diz: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. De fato, toda a mensagem bíblica é essa. Deus nos dá, mas Deus pede contas. 1 Coríntios 3 diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, a obra, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 2 Coríntios 5 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então você e eu prestaremos contas diante de Deus da nossa vida, daquilo que nós estamos fazendo com todo o investimento que o Senhor fez em nossa vida. E nós temos um tempo para executar isto. E o tempo é também parte desse investimento. Se Deus dará mais uma semana de vida, essa semana de vida é muito preciosa. O tempo é uma coisa muito relativa, na questão da nossa sensação. Tem momentos que parecem eternos, tem momentos que são muito curtos, dependendo da nossa relação de prazer, alegria ou dificuldade que estamos passando naquele período. Mas o tempo é algo extremamente caro. Imagine uma pessoa que está na UTI pedindo mais um dia de vida. Para ele, um dia de vida seria como que uma nova vida, uma nova oportunidade. Para nós, uma semana parece apenas uma semana de trabalho. Mas entenda que uma semana é um novo investimento que Deus fará em você. Ele dará mais uma semana. Veja que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É porque existe um sentido para Deus em renovar mais um dia e mais um dia. E às vezes a gente joga isso fora como se não fosse nada, como se não tivesse valor nenhum. Mas é mais um dia que Deus está te dando. O sol se apareceu ali, Deus renovou a sua misericórdia. Olha, mais uma oportunidade de você colocar a sua vida para
servir o serviço a Deus. Então, a parábola diz o seguinte: Deus, o Senhor Jesus, a figura, a pessoa de Cristo, Ele confiou a nós talentos, cada um de nós individualmente. No momento em que Ele subiu ao céu, Ele deixa à sua igreja tarefas a serem realizadas, e a cada um de nós individualmente, Ele nos deixa dons e oportunidades. O que faremos desses dons e dessas oportunidades? A Igreja Presbiteriana do Morumbi, que está aqui representada, não estão todos, né? Mês de janeiro. Mas nós vemos quantos recursos Deus colocou aqui, em termos de pessoas, em termos de talentos, no sentido dos dons, né? Em termos de condições de nós podermos fazer algo dentro do nosso bairro, dentro da nossa condição. Quanto o Senhor colocou aqui dentro. Nós temos aqui um verdadeiro tesouro, se olharmos aqui, né? Cada pessoa aqui é valiosíssima. Temos da vida, da experiência, das possibilidades, das oportunidades. O que nós não faremos se todos nós, né, colocarmos toda o nosso empenho em servir ao Senhor? O que nós devolveremos ao Senhor? Tudo isso tem tempo, tudo isso tem prazo para ser realizado. Um dia o Senhor irá cobrar da Igreja Presbiteriana do Morumbi, né, todos os recursos que Ele depositou aqui. Esse templo, esse lugar, né, todas essas coisas passageiras, mas tudo isso é parte desse recurso que o Senhor nos dá. Então, há um peso grande naquilo que o Senhor Jesus nos deu, e a pergunta é: o que fazer com o investimento de Deus na nossa vida? O versículo 16 nos dá a direção. Ele diz assim: o que recebera 5 talentos, saiu, veja aí o advérbio de tempo. O que recebera 5 talentos, saiu, alguém pode me dizer? Imediatamente. Ele não perdeu tempo. Veja no versículo 19 que ele diz que o Senhor demorou um longo tempo. É daí que você fala, né? Como é que ele conseguiu transformar 5 talentos em 10, né? Isso aí é 100% de lucro. É muito lucro, né? Você não tem, não sei se o tesouro direto, né? Renda fixa, quanto tempo você precisa para dobrar a renda. Mas o texto esclarece no versículo 19 que foi por um longo prazo. Então, deu tempo suficiente para que ele dobrasse aquele valor. Mas, note a sagacidade, né, no sentido positivo, a inteligência daquele que lucrou o dobro. Ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Não foi da noite para o dia, mas ele tomou atitude imediata. Sabe qual é o nosso problema? É que a mensagem que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, para muitos vai ser assim, copiar, né, arquivar, para depois pensar no que farei em relação a isso. E aí você vai perder provavelmente mais um ano da sua vida. Quando chegar no final de 2025, quais são os frutos que eu tenho para entregar ao Senhor? O que realmente eu fiz da oportunidade do tempo versus dons, talentos, igreja, condições que o Senhor me deu? O que eu vou realmente entregar para o Senhor depois do fim de mais um ano? Passou o ano. Por quê? Porque você não resolveu começar imediatamente. Imediatamente, é agora. Quer dizer, Senhor, eis-me aqui, quero começar hoje a executar o que o Senhor tem para a minha vida. Mas pastor, o que eu devo fazer? Né? Quantas coisas há para fazer? Poxa, temos reunião de oração, que é um ministério preciosíssimo da igreja. Nem todos podem estar, né, na reunião de oração por causa do horário, que nós temos 20 horas. Mas é um ministério. Esteja com alguém então, fala assim: irmão, vou orar com você. Pronto, você já tem um ministério de oração com aquele irmão, ou com mais outro irmão, né? Vimos aqui o ministério de adolescentes. Quero servir, quero ajudar. Temos ministério com jovens. Temos aqui a escola dominical. Quero aprender, estudar para poder ajudar. Temos discipulados a fazer, temos pessoas a receber na própria igreja. Eu sei tocar, temos grupos de música na igreja e tantas coisas que nós podemos fazer falando apenas dentro da igreja. Imagine fora da igreja. O importante é nós estarmos dispostos a servir ao Senhor com aquilo que temos. Mas eu não sei o que eu tenho, como eu posso fazer?
Coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, me usa aqui, eu quero ser usado por Ti. E olhe para os lados e veja as necessidades / oportunidades que nós temos. Pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo são oportunidades. Pessoas de dentro da igreja que precisam ser servidas, vizinhos, enfim, sirva alguém. E quando você fizer isso, estará servindo ao Senhor. Amados, muito cuidado com a desculpa do tempo. Porque Deus nos dá 24 horas. E dá para todo mundo. Do Japão, Austrália, Brasil, todos têm 24 horas. E o que fazemos dessas 24 horas? Temos um prazo aí, um período para dormir e o resto para executar nossas atividades. Se soubermos organizá-las de uma maneira correta, teremos sim tempo prioritário para o nosso Deus. É porque o sistema em que vivemos não faz com que isso seja natural. Você precisa lutar para ter esse tempo preservado. O mundo não vai te ensinar isso. A palavra de Deus é que vai nos ensinar que devemos dar prioridade ao Senhor. Cuidado quando você diz assim: eu não tenho tempo, né? Porque você estará dizendo nas entrelinhas que os que servem a Deus têm muito tempo. E eles vão ficar chateados com você. Né? Eles vão ficar bronqueados, porque eles não têm tempo. E normalmente são os que menos tempo têm que mais servem. Porque é uma questão de priorização. Né? Eles se esfolam, mas eles fazem o que precisa ser feito. E daí a igreja continua, né? O seu trabalho continua servindo ao Senhor. Então, encontre o seu lugar aí, mesmo que você tenha pouco tempo, porque você vai aprender a administrá-lo. Deus é que vai fazer com que isto aconteça, mas é preciso se dispor em primeiro lugar. A palavra diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba que o procedimento de Cristo, primeiro, né, o procedimento daqueles que receberam os talentos foi de imediatamente partir e negociar. Os dois, né, conseguiram dobrar os valores que receberam. E da parte do Senhor Jesus, o texto deixa muito claro, né, que Jesus apreciou, né, Jesus, no caso o Senhor ali, né, ele aprecia o que eles fizeram e diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Já com referência ao servo mau, servo negligente, veja o que o texto diz. O texto, primeiro, mostra que aquele homem usou de uma desculpa, uma justificativa. O versículo diz, né, o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Perceba que ele quer jogar na conta do mestre, né, do seu senhor, a razão, a justificativa para não ter feito o que deveria ter feito. A gente poderia pensar assim: talvez ele tivesse recebido uma cota menor, aí olhou para os outros que receberam cotas maiores, falei, bom, eu não vou conseguir, né, esse valor ficou pequeno demais, né, eu não vou conseguir aumentá-lo muito, então melhor enterrar. Mas o senhor dele não aceita nenhuma dessas justificativas. Não aceita a vitimização dele. Ao contrário, né, ele vai cobrá-lo dizendo: ora, né, servo mau e negligente, sabias, né, que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E ele então ordena que se tire o talento daquele servo preguiçoso, que seja dado ao que tem mais. E o texto termina dizendo: porque tudo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parte final do texto me deixa perplexo com o que aconteceu a este último, que nada fez em relação aos talentos. Mas isso nos dá uma dica de que o Senhor Jesus, quando nos fez, Efésios 2:10, o texto diz que fomos criados em Cristo para as boas obras. Atente o que eu vou dizer agora. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pergunta: se você não realiza boas obras, será que você foi criado em Cristo Jesus?
É uma pergunta para a nossa reflexão. De novo, Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas se você não realiza boas obras, será que você foi criado em Cristo Jesus? É uma pergunta que Tiago também lança sobre nós. Porque ele diz, né, mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, a fé é algo para ser percebido através das atitudes. Você não pode dizer assim, eu tenho fé, mas não tenho obras. É justamente essa a implicação de Tiago conosco. O Senhor Jesus, em outro texto, deixa isso até mais claro, quando ele diz assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Né? Quem não é por mim, é contra mim. Como é que eu sei que eu sou por ele? É porque eu estou do lado dele, lutando com ele. Se eu estou parado, se eu estou inativo, eu sou contra ele, eu não estou com ele. Eu não posso fazer parte de um reino cuja visão é espalhar o evangelho por todo mundo, é ser bênção na vida das pessoas, se eu estou ali com os braços cruzados. Você deve ser um inimigo dele. Se você está num exército lutando de um determinado lado do exército, mas você está com a sua arma apontada para baixo, você não está participando da luta, você deve ser um inimigo. Né? Se no seu corpo você tem uma célula que não está viva e trabalhando corretamente, você deve ser um câncer. Você pode ser uma doença, você não pode ser parte desse organismo. Veja como isso é sério. É por isso que o texto termina com esta fala tão dura, dizendo, servo inútil, lançai-o para fora. Não serve para nada. Não serve. Isso nos faz refletir, é um alerta para nós. Eu não sei se estou questionando a sua salvação, mas o que eu estou questionando é a sua posição como servo de Deus. Se você é servo de Cristo, você precisa estar ativamente sendo servo de Cristo. Porque não há servo, né, de Cristo que não seja ativo. O texto, então, nos traz essa percepção, tanto negativa, deixando muito claro, né, como serão tratados aqueles que efetivamente não servem a Cristo, quanto positiva, porque o texto mostra que o Senhor Jesus, ele considera tudo aquilo que nós fazemos. Nós não mereceríamos do Senhor nada, mas o texto implica na questão dos galardões. Hebreus 6:10 diz assim, né, que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com todos os santos. Hebreus 11:6 diz que Deus se torna galardoador de todos os que o buscam. E o texto aqui diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então nós não fazemos nada para ganhar a glória é dada somente a Cristo. Nós não fazemos nada para ganhar uma recompensa, porque a recompensa já foi ganha. O nosso tempo já foi comprado com o sangue do Senhor Jesus. Nós devemos agir em conformidade a isto. Mas ainda assim o Senhor Jesus nos oferece uma recompensa. Né? O texto diz que há um convite aqui para gozarmos daquilo que Ele tem preparado para nós. Queridos, é para nós refletirmos. Como eu disse, esse texto não é um convite. Olha, venha nos ajudar. Né? Imagine Jesus na cruz pedindo, olha, eu morri por você, faz alguma coisa, né? Estou aqui, pendurado, todo sangrando, e você aí, vivendo a sua vida. Não é esse o Evangelho. O Senhor Jesus, Ele demanda de nós. E Ele nos alerta que aquele que não está junto com Ele, então não serve. Não é nem dele. Se você não está com o Senhor Jesus para a luta, você não pode ser do exército do Senhor Jesus Cristo. Então repense toda a visão do Evangelho. Né? Repense toda a forma como você tem vivido a sua vida. Não há lugar confortável no reino de Deus. Não existe esse lugar. Os nossos bancos até não são tão confortáveis, né? São assim, suficientemente confortáveis para você passar aqui o tempo. Né? Aqueles bancos antigos eram de madeira. E é bom para lembrar, né, que quanto mais coisas confortáveis nós temos, mais a nossa tendência a nos sentirmos clientes, né, o meio aqui, assim,
pessoas que sentam no banco do avião e recebem ali sua bandeja e saem alimentados, né, e depois descem do avião para continuar a sua vida, não sei. E não é essa a visão, né? A visão é muito mais de soldados que estão com os seus uniformes de luta e que devem estar com as suas armas preparadas e que aqui vêm para lembrar das ordens, ouvir as ordens do Senhor Jesus, né, e se prepararem e se fortalecerem, né, e saírem daqui mais motivados para sair e lutar com as armas que Ele nos deu contra as milícias celestiais e cumprirmos, né, o nosso papel como igreja. Então, queridos, que possamos entender este alerta nesse texto e possamos colocar os nossos talentos, possamos multiplicá-los ao longo de mais este ano que o Senhor nos dá. Amém?